A paz dos meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Este é o canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Eduardo Rocha e este canal tem o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Hoje faremos a leitura do dia 25 de março, onde faremos a leitura do capítulo 4 ao capítulo 7 de 1 Samuel. Vamos começar? Capítulo 4. Irmãos. Ora, saiu Israel à batalha contra os filisteus, e acampou-se perto de Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha contra Israel. E, travada a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens do exército. Quando o povo voltou ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos para nós de Siló a arca do pacto do Senhor, para que ela venha para o meio de nós e nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do pacto do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias estavam ali com a arca do pacto de Deus. Quando a arca do pacto do Senhor chegou ao arraial, prorrompeu todo o Israel em grandes gritos, de modo que a terra vibrou. E os filisteus, ouvindo o som da gritaria, disseram: Quem quer dizer esta grande vozearia no arraial dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial, os filisteus se atemorizaram e diziam: Os filisteus vieram ao arraial. Diziam mais: Ai de nós, porque nunca antes sucedeu tal coisa. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes deuses possantes? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Esforçai-vos e portai-vos varonilmente, ó filisteus, para que porventura não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles os foram nossos. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado, fugindo cada um para a sua tenda, e houve muito grande matança, pois caíram de Israel 30.000 homens de infantaria. Também foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéia, foram mortos. Então um homem de Benjamim, correndo do campo de batalha, chegou no mesmo dia a Siló, com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar ele, estava Eli sentado numa cadeira ao pé do caminho, vigiando, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. E quando aquele homem chegou e anunciou isso na cidade, a cidade toda prorrompeu em lamentações. E Eli, ouvindo a voz do lamento, perguntou: Que quer dizer este alvoroço? Então o homem, apressando-se, chegou e o anunciou a Eli. Ora, Eli tinha 98 anos, e os seus olhos haviam cegado de modo que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Estou vindo do campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: Que foi que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve grande matança entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, são mortos, e a arca de Deus é tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto era homem velho e pesado. Ele tinha julgado Israel 40 anos. E estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas novas, de que a arca do Senhor era tomada, e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E na hora em que ia morrendo, disseram às mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem deu atenção a isto. E chamou ao menino de Icabô, dizendo: De Israel se foi a glória, porque fora tomada a arca de Deus, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: De Israel se foi a glória, pois é tomada a arca de Deus. Agora capítulo 5, irmãos. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus, e a levaram de Ebenezer a Asdod,
Então os filisteus tomaram a arca de Deus, e a introduziram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, os de Dagom, estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom, e tornaram a pô-lo em seu lugar. E, levantando-se eles de madrugada, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem o sacerdote de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod, até o dia de hoje. Entretanto, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com tumores, a Asdod e a seus termos. O que, tendo visto os homens de Asdod, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os chefes dos filisteus, e disseram: Que faremos nós da arca de Deus de Israel? Responderam: Seja levada para Gate, assim levarão para lá a arca do Deus de Israel. E desde que a levaram para lá, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, causando grande pânico, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e nasceram-lhe tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: Transportaram para nós a arca de Deus de Israel, para nos matar a nós e ao nosso povo. Enviaram, pois, mensageiros e congregaram todos os chefes dos filisteus, e disseram: Enviai daqui a arca do Deus de Israel, e volte ele para o seu lugar, para que não nos mate a nós e ao nosso povo. Porque havia pânico mortal em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravava sobre ela, pois os homens que não morriam eram feridos com tumores, de modo que o clamor da cidade subia até o céu. Agora o capítulo 6, irmãos. A arca do Senhor ficou na terra dos filisteus 7 meses. Então os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores para dizer-lhes: Que faremos nós da arca do Senhor, fazendo-nos saber como havemos de enviá-la para o seu lugar? Responderam eles: Se enviardes a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta enviareis a ele uma oferta pela culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber, porque a sua mão não se retira de vós. Então perguntaram: Qual é a oferta pela culpa que lhe havemos de enviar? Eles responderam: Segundo o número dos chefes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porque a praga é uma e a mesma sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, imagens dos vossos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará o peso da sua mão de sobre vós, e de sobre o vosso Deus, e de sobre vossa terra. Porque, pois, endurecereis os vossos corações, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações? Porventura, depois de os haver Deus castigado, não deixaram ir o povo, e este não se foi? Agora, pois, fazei um carro novo. Tomai 2 vacas que estejam criando, sobre as quais não tenha vindo o jugo. Atai-as ao carro e levai os seus bezerros de sob elas para casa. Tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro. Também metei num cofre ao seu lado as joias de ouro que haveis de oferecer ao Senhor como oferta pela culpa, e assim enviareis para que se vá. Reparei então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal. Mas, se não saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, e que isso nos sucedeu por acaso. Assim, pois, fizeram aqueles homens. Tomaram 2 vacas que criavam, ataram-nas no carro e encerraram os bezerros em casa. Também puseram a arca do Senhor sobre o carro, bem como o cofre com os ratos de ouro, e com as imagens dos seus tumores.
Então as vacas foram caminhando diretamente pelo caminho de Bet-Semes, segundo a estrada, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os chefes dos filisteus foram seguindo-os até o termo de Bet-Semes. Ora, andavam os de Bet-Semes, fazendo a cega do tribo no vale, e, levantando os olhos, viram a arca e, vendo-a, se alegraram. Tendo chegado o carro ao campo de Josué, o Bet-Semita parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Nisso, os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre, que está junto a ela, em que se achavam as joias de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E no mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. E os 5 chefes dos filisteus, tendo visto aquilo, voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estes, pois, são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdod, por Gaza, outro, por Asquelon, outro, por Gate, outro, por Ecrom, outro. Como também os ratos de ouro, segundo os números de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 chefes, desde as cidades fortificadas até as aldeias campestres. Disse a testemunha a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, pedra que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Ora, o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu no povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor o ferira com tão grande morticínio. Disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante o Senhor, este Deus santo, e para quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, para lhes dizerem: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei e fazei-a subir para vós. Agora o capítulo 7, irmãos. Vieram, pois, os homens de Kiriat-Jearim, tomaram a arca do Senhor e a levaram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, filho dele, para que guardasse a arca do Senhor. E desde o dia em que a arca ficou em Kiriat-Jearim, passou-se muito tempo, chegando até 20 anos. Então toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai do meio de vós os deuses estranhos e as Astarotes. Preparai o vosso coração para com o Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os filhos de Israel, pois, lançaram do meio deles os Baalins e as Astarotes, e serviram ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo o Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se, pois, em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispá. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os chefes dos filisteus contra Israel. Ao saberem disto, os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama, e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Mas o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os aterrou, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-Car. Então Samuel tomou uma pedra, e a pôs entre Mispá e Sem. Ele chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram subjugados, e não mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Israel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel lhe foram restituídas, desde Ecrom até Gate, cujos termos também Israel
arrebatou da mão dos filisteus, e havia paz entre Israel e os amorreus. Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. De ano em ano rodeava por Betel, Gilgal e Mispá, julgando a Israel em todos esses lugares. Depois voltava a Ramá, onde estava a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém, amém, irmãos? Hoje nós fizemos a leitura do dia 25 de março, onde nós fizemos a leitura do capítulo 4 ao capítulo 7 de 1 Samuel. Amanhã faremos a leitura do dia 26 de março, onde faremos a leitura do capítulo 8 ao capítulo 10 de 1 Samuel. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.